Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Estamos colocando no ar mais um vídeo no nosso canal do YouTube. Um vídeo hoje um pouquinho diferente dos habituais, onde nós tínhamos uma lousa, umas explicações. Porém, vai ser um vídeo que vai focar sobre as características hoje, da cadeia produtiva da carne bovina brasileira. Características sobre o mercado turbulento, sobre a oferta de boi gordo, sobre a oferta no preço da carne bovina, exportação, produtividade, gestão, desenvolvimento, exportação, mercado interno e outras situações que podem, de uma certa forma, influenciar diretamente a produção de carne bovina, com uma redução de custos e tornando o setor mais competitivo junto ao mercado. Porém, eu quero começar o vídeo agradecendo a todos que participaram da premiação, da votação do Prêmio Carne Forte. Para minha satisfação, eu fui eleito entre as 10 personalidades do ano e mais surpreendente foi ainda a votação. Levando em conta que a gente tinha personalidades como o ministro da Agricultura, e dois outros ex-ministros da Agricultura e outras grandes personalidades que formaram esse grupo de 10 eleitas, eu tive a maior votação de todos. Isso para mim foi um grande reconhecimento do trabalho que nós viemos fazendo em prol do setor durante esses meus 24 anos de experiência e de atuação junto a 12 estados brasileiros. Essa votação em massa que eu tive mostrou para mim que o caminho é esse, me motivou e está me motivando mais ainda do que eu já sou motivado para esse assunto. Porém, esse reconhecimento mostra que o trabalho que nós viemos fazendo ao longo desses 24 anos surtiu efeito, mostrou e demonstrou que o caminho é esse para que a gente possa atingir os resultados que a gente tanto vem buscando ao longo desses anos. Então, quero compartilhar com vocês aqui a plaquinha de reconhecimento, aonde o evento me agraciou com essa premiação em 2019 como a personalidade mais importante da cadeia produtiva de proteína animal. Eu só tenho que agradecer. Só tenho que agradecer a todos que participaram pelo reconhecimento e dizer para vocês o seguinte: vamos seguir trabalhando forte, cada vez mais, em prol de um benefício geral, um benefício de todos, independentemente de tamanho, de capacidade produtiva. Eu acho que nós podemos fazer um trabalho diferenciado, onde toda a cadeia consiga não somente atuar de uma forma mais forte, como também atingir os seus objetivos e metas, que lá no final é o que interessa, a gente conseguir atingir aquela lucratividade que consiga sustentar as operações. Então, muito obrigado a todos mais uma vez de coração pelo reconhecimento e saibam que essa votação, essa premiação fez com que a minha motivação aumentasse cada vez mais. Bom, pessoal, partindo desse princípio de avaliação de mercado, a gente pode notar que as gestões, um comparativo de gestão do passado com a atual, tendo em vista essa evolução que vem acontecendo junto à produção de carne bovina no Brasil, ela mostra entre uma gestão passada e uma gestão atual uma diferença muito grande, principalmente em vista dos parâmetros analisados. Se nós pegarmos, por exemplo, a pecuária de 15 anos atrás e comparar com agora, com a pecuária de agora, a gente vai ver que indicadores e visões e atuações mudaram completamente. E isso também recai sobre a indústria, sobre os mercados, principalmente sobre os mercados que eles têm sido os grandes balizadores, principalmente em termos de volume e exigência de produto. Porém, focando na gestão, a gente pôde acompanhar até um certo tempo agora, e por incrível que pareça ainda existem algumas empresas trabalhando dessa forma, onde o foco está diretamente, ele está direcionado a volumes de compra, volumes de venda. Por quê? Quanto maior o volume, menor os custos. Isso é básico, é normal. Porém, a preocupação com a identificação, com o conhecimento total e absoluto sobre as operações, com os números gerados a partir dessas operações, a gestão passada não tinha. E isso não é algo específico somente, essa evolução e essa mudança de gestão, ela não é específica da indústria frigorífica ou da pecuária. As grandes evoluções aconteceram dentro dessas operações,
né? Porém, essa evolução e essa visão, ela precisa ser entendida e mudada em todos os órgãos que estão ligados diretamente à produção de carne bovina, como Ministério da Agricultura, Embrapa Pecuária de Corte, Secretarias de Agricultura. Nós precisamos fazer com que essa parceria e esse entendimento cheguem a todos que têm uma influência direta no resultado do setor. Então, a gestão passada, a gestão anterior trabalhava dessa forma, com base no volume. Hoje a gestão atual se preocupa com o volume, sim, porém ela tem que detalhar a partir do volume o resultado específico de cada operação. Da operação de compra, transformação e venda, a partir dos seus custos, né, margens e lucratividade. Ela precisa entender, né, esses números gerados para que ela possa, a partir daí, ter um entendimento real sobre a sua lucratividade, para que ela possa também, né, poder montar um planejamento estratégico para uma atuação num novo mercado, investimentos dentro da sua estrutura, ampliações de negócios, enfim. O termo de gestão mudou muito a nível nacional, porém, esse entendimento a partir de uma inovação e de uma evolução, ele ainda não está bem entendido e bem claro na cabeça de muitos estados e muitas regiões. Como eu disse para vocês, esse entendimento ele não está restrito dentro dos frigoríficos. Ele precisa ser absorvido pelas gestões a nível estadual e federal também, que é uma coisa que nós ainda não tivemos, né, esse grande entendimento, e por isso ainda a cadeia produtiva da carne bovina brasileira vive momentos muito maiores turbulentos do que estáveis, né? Muito mais instáveis do que estáveis, e isso atrapalha diretamente no desenvolvimento do setor. E isso, como eu disse para vocês, essa turbulência nas gestões ainda, ela tem uma influência diretamente no mercado. Tem uma influência na pecuária, por exemplo, aonde essa instabilidade hoje está recaindo diretamente sobre a matéria-prima para reposição, por exemplo. Ela está cara e sumiu do mercado. Fazendas que antigamente trabalhavam com base em uma operação, hoje já estão se preocupando em trabalhar com todas as operações. Quem antes se preocupava com cria, recria ou engorda, hoje, pelo fato da matéria-prima de reposição ter subido, já está trabalhando com as 3 etapas de produção. E faltando essa matéria-prima, né, essa matéria-prima de reposição, a gente tem de uma certa forma um problema no ciclo produtivo lá no final, quando nós tivemos, ou quando nós deveríamos de ter a oferta de gado pronto para o abate. Incidindo diretamente nisso, nós temos um outro problema também, que além da reposição ter sumido e ficado cara, nós tivemos um problema de um grande número de abate de fêmeas nos últimos anos, e isso influencia no ciclo, né, o ciclo produtivo da pecuária, além, é claro, da exportação de gado vivo, que eu, na realidade, sou um grande defensor, porque é mais um mercado, né, para o pecuarista. Ele não fica vivendo apenas do mercado dele com o frigorífico, ele tem mais uma opção. Porém, volto a dizer para vocês, a falta de gestão a nível nacional, de cuidados, de estatística, de acompanhamentos, também não criou uma norma pensando na quebra desse ciclo para a exportação de gado vivo. Então, a oferta de boi gordo está sumindo no mercado, e isso está fazendo com que o preço da matéria-prima suba também, e esse preço da matéria-prima subindo, ele torna de uma certa forma o custo mais alto para os frigoríficos, né? O custo com a matéria-prima, que hoje o ideal seria ficar em torno de 80%. A gente já tem, a partir de um consumo, de uma preocupação de oferta e procura, principalmente pelo mercado consumidor, um problema muito grande, porque a carne ainda, mesmo que venha subindo o preço, ela não está acompanhando essa alta suba do preço da arroba ou do quilo vivo dos animais. Então, esse preço que está subindo no campo não está sendo acompanhado na outra etapa, no outro processo, na hora da comercialização, fazendo com que esse custo da matéria-prima suba demais e torne a operação inviável, porque além do custo da matéria-prima, fazendas e frigoríficos têm um custo operacional muito alto. Então, existe, né, uma quebra de ciclo que está causando esse problema muito grande dentro do setor. Nós temos também um problema muito forte com relação à produtividade dos animais. A gente precisa focar, e aí que eu entro, mais especificamente nas secretarias de agricultura e em Embrapa Pecuária de Corte, ou até mesmo dentro da CNA, uma preocupação em um programa ou um projeto a nível nacional para nós melhorarmos a produtividade dos animais no campo, a chamada taxa de desfrute.
Nós estamos ainda a nível nacional, quando a gente pensa em abate diário, o Brasil hoje tem em média 88 mil animais abatidos por dia. Mas quando nós analisamos a qualidade desses animais que estão sendo levados para o abate, a gente consegue ter uma ideia mais ou menos de 25%, no máximo 25% desses animais que compõem as escalas de abate estão com um padrão, com uma qualidade que nós consideramos ideais a nível de produtividade de carne. Os outros 75% estão muito abaixo. Então a gestão que eu falo a partir desses órgãos, que ela ainda se encontra deficiente, ela poderia ser focada, por exemplo, no melhoramento genético dos animais, a nível municipal, estadual e federal. Independentemente do tamanho do produtor rural, do pecuarista, a gente tem que desenvolver um trabalho para que essa qualidade melhore. Nós aumentando a produtividade dos animais ainda no campo, a gente consegue fazer de uma forma muito simples e objetiva que o pecuarista lucre mais, porque ele vai ter um giro maior dentro da fazenda a partir de um melhoramento genético. O mesmo animal de uma raça não definida para corte, onde esse animal come, a gente consegue também colocar o mesmo animal com maior ganho de peso e produtividade, sendo que ele partiria de um princípio de uma raça definida para corte. Então, produtividade é uma coisa que nós temos que nos preocupar muito a nível nacional. Nós precisamos nos preocupar também com o desenvolvimento das regiões. Se nós pegarmos o Brasil hoje de uma maneira geral, a gente consegue dividir o Brasil em macro-regiões, aonde existe uma predominância de raças e de animais, eu digo predominâncias porque existem as exceções, mas aonde a gente consegue identificar as predominâncias, a gente consegue desenvolver um projeto, um planejamento específico para que aquela predominância ofereça um rendimento, uma produtividade, uma qualidade de carne melhor, por exemplo. Se nós pegarmos a nível nacional hoje, a gente pega o norte do Brasil, onde tem uma predominância de gado Nelore inteiro, ou seja, um animal que produz muita carne, porém com um acabamento de gordura muito aquém do que nós precisamos. Quando a gente chega numa região central do Brasil, a gente tem um gado Nelore castrado com grande qualidade de carcaça e acabamento de gordura. Quando a gente pega da metade do estado de São Paulo para baixo, onde pega a região sul, a gente tem a predominância do gado europeu, uma carne de excelente qualidade, com um bom marmoreio. Quando nós vamos para o Nordeste, para uma região mais próxima do Nordeste, a gente tem cruzamentos industriais lá que ainda não favorecem a produção de uma grande carcaça. Então, a gente pode, a nível nacional, montar um projeto para que essas predominâncias, venham a prevalecer com uma oferta melhor de carne. Quando a gente fala em custo operacional, a gente tem outras situações que a nível nacional a gente pode se preocupar, Teria como desenvolver um projeto para se preocupar na redução, com foco na redução dos custos do setor. Quando a gente fala em transporte terrestre, quando a gente fala em transporte marítimo para as empresas que exportam, o Brasil tem um vasto litoral. Por que não ramificar os portos, ou os pontos de coleta de container de produção, tendo em vista que o Brasil produz carne bovina hoje em praticamente todo o território nacional? E além, é claro, do transporte terrestre a partir das malhas rodoviárias, que a gente poderia oferecer melhores condições para a própria transportadora, reduzindo o custo, e essa redução de custo, impactar também diretamente na produção. A exportação de carne bovina, por exemplo, o mercado de exportação cresce e tem ainda perspectivas de crescimento por muitos e muitos anos. A gente precisa desenvolver um projeto ou uma ferramenta que leve esse conhecimento a partir dos mercados atuais hoje que importam carne do Brasil e também dos mercados futuros para todas as regiões. Aí nós entraríamos naquela aproximação da Secretaria da Agricultura dos Estados com o Ministério da Agricultura. O mercado interno, se nós conseguirmos um equilíbrio entre exportação e mercado interno, ele se torna também mais atraente para o produtor, porque quanto maior for o volume para fora, nós temos mais condições de comercializar melhor o produto aqui dentro. Então a gente precisa, de uma certa forma, mudar com urgência a nossa gestão a nível municipal, estadual e federal, quando o assunto está relacionado à cadeia produtiva da carne bovina brasileira. São inúmeros fatores, são inúmeros assuntos que nós podemos fazer a diferença a partir dessa aproximação pecuarista frigorífico, quando a gente fala em micro-regiões, e estados
e Ministério da Agricultura quando a gente fala em macro, pensando o quê? Na produtividade, na alta lucratividade, em bons rendimentos, melhores mercados. Essa aproximação precisa acontecer e acontecer rapidamente para que a gente possa melhorar a operação, nós conseguimos melhorar a lucratividade e a sustentabilidade do negócio de carne bovina aqui no Brasil. Volto a dizer, o mercado está turbulento e essa turbulência está acontecendo praticamente 100% pela gestão que nós estamos usando dentro do Brasil e nós precisamos mudar rapidamente se nós quisermos nos manter com essa perspectiva de crescimento que o mundo tem a partir da produção de carne bovina no Brasil. Porém, o Brasil precisa deixar de ser o maior obstáculo para a produção de carne bovina aqui no Brasil. Vejam bem, o Brasil se torna em vários momentos o maior obstáculo para o desenvolvimento do setor. E nós precisamos mudar rápido, mudar a gestão, mudar a nossa maneira de agir frente aos mercados, frente aos produtores e a partir dessa mudança a gente criar condições para que esse setor consiga se desenvolver na velocidade que precisa, nas condições que precisa e na lucratividade que é o que o setor está precisando a partir de um controle de custos e de aumento de produtividade. Certo, pessoal? Um forte abraço a todos, foi um prazer poder estar aqui com vocês de novo, passando essa visão sobre como está funcionando o setor, aquilo que nós precisamos mudar, aquilo que nós precisamos fazer para tornar esse setor cada vez mais lucrativo e conseguir fazer com que as operações se tornem mais viáveis a partir de mudanças estratégicas que o setor está precisando muito, E tudo começa a partir dessa aproximação, desse entendimento, dessa tomada de decisão, a partir dessa aproximação de todos que fazem parte da produção de carne bovina aqui no Brasil. Um forte abraço a todos, muito obrigado, convido vocês a se inscreverem no canal, convido vocês a convidarem pessoas, a participarem do nosso canal. Quanto maior for o debate, maior for a troca de informações, a gente consegue ajustar os pontos que ainda não estão ajustados na busca por melhores resultados para o negócio de carne bovina aqui no Brasil. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.